Shalom, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deste lado fala o seu irmão Cristo, Leonardo Ezequias Paulino, filho de Maveneca Paulino e de Esther Ezequias Paulino. Segundo filho de 6, de quem Deus agraciou o casal Paulino, nascido a 3 de agosto de 1982. Sou casado oficialmente com Ana Paula Simende de Lanculo Paulino, a quem Deus nos abençoou com filhos. Queria neste vídeo falar um pouco daquilo que é a percussão ou por outra o chamamento de Deus na minha vida. Deus naturalmente chamou-me muito cedo. Segundo o relato dos meus pais, aos 7 ou 8 dias de vida, eles levaram-me para um tratamento tradicional, onde deveriam me amarrar a cintura para proteção. Chegado lá, a pessoa que deveria fazer o tratamento disse que não podia fazer, porque eu já havia sido separado por Deus desde o ventre da minha mãe. Com 7 e 8 anos, eu já fazia primeiros trabalhos de Cristo. E é engraçado que com 9 anos, Deus já me usava para revelar e profetizar aspectos que em algum momento poderiam ser considerados extraordinários. Aos 11 anos de idade, eu já estava no grupo da juventude da Igreja Luz Episcopal Paróquia do Baixo, onde trabalhava com irmãos jovens para o desenvolvimento não só da obra de Deus, mas acima de tudo para que o nome de Deus fosse exaltado. Com 13 anos, me separaram para o departamento do secretariado a nível da paróquia e coincidentemente também para o departamento de evangelismo. Aos 15 anos, eu já estava no departamento de secretariado e tesouraria da juventude, que era o departamento interdistrital, velando por várias igrejas. Dos 15 a 19 anos, também trabalhava num departamento ligado à área de formação, neste caso, escola dominical, onde cheguei a ser monitor de escola dominical e monitor-chefe, participando na formação de formadores de monitores de escola dominical. Isto foi até 19 anos, onde trabalhávamos diariamente para a obra de Deus. Mas a partir de 19 anos, devido à enfermidade da nossa mãe, nós andamos em algumas igrejas à busca da cura dela. Isto fez-nos parar na Igreja Pentecostal Deus e Amor, onde fiquei por lá por quase 20 anos, ou 22 anos se precisar. Quando entro na Deus Amor, com menos de 3, 4 meses de permanência, estava lá um pastor que chamava-se Pastor Malato. Ele acabou me chamando para figurar na lista daquelas que seriam 12 pessoas que orariam em favor da igreja. Ali era o início de uma obra extraordinária. Mas convém-me informar ou trazer aqui em jeito de testemunho que quando entro na Igreja Deus Amor, Deus usou um homem de Deus chamado Américo Zuca, pastor Américo Zuca, neste momento presbítero Américo Zuca. E ele passou uma revelação dizendo: Deus diz para ti, renuncie os seus maus caminhos, negue-se a si mesmo, tome a cruz de Cristo e siga Cristo. Aquilo no primeiro instante parecia uma voz que entrava e saía, mas chegado a casa aquela voz falou profundamente no meu coração. Porque na igreja em que estava, neste caso na Igreja Luz, eu já falava de Jesus para os jovens, na célula do bairro do Esturro, onde vivíamos. Eu já anunciava Jesus. Eu vivia falando de Jesus.
mas aquela voz falou forte. Recordo-me que após ter ouvido aquela voz, tive a oportunidade com alguns irmãos, falo irmãos em Cristo, lá da Igreja Luz Episcopal, de participar de uma conferência que houve em Macambice. Quando estava no Manchibombo, aquele homem reparou para mim, alguém que eu não conheço, e disse para mim o seguinte: assim como é girassol, assim será a sua vida. Deus alumiará a sua vida e fará com que você brilhe em meio a muitas pessoas. E aquilo pareceu um momento de inspiração para aquele homem, mas aquilo passou a falar profundamente na minha vida. Regressado a casa, falei um pouco daquilo com algumas pessoas próximas. E as pessoas, aquelas que já me conheciam, entenderam que realmente era o plano e projeto de Deus. Mas não foi fácil. Não foi fácil porque quando eu tomei a decisão de servir a este Deus em 2000, a minha mãe já estava doente. Ela ficou doente. Aquela doença levou muito tempo. Nós íamos para sempre com ela na igreja. Mas em 2002, infelizmente, a doença piorou. No início de 2003 ela veio a falecer. Em algum momento ela era suporte. Era a pessoa com quem eu frequentemente andava, passeava, orava. Ela ajudava-me a entender a essência da vida. E a perda dela foi como se fosse um balde de água fria. E coincidentemente foi quando eu tive o meu primeiro emprego. Como jovem, infelizmente, afastei-me da casa de Deus. E eu fiquei afastado da casa de Deus por quase 6 anos. E neste intervalo de 6 anos, infelizmente, eu sofri 11 acidentes. Acidentes graves, capotamento de carro, deslizamento do moto, queda de um edifício de segundo andar, entre tantos outros, tentativa de assassinato, envenenamento. Mas Deus, na sua tremenda misericórdia, não permitiu que eu morresse. Em 2011, a minha esposa, ela estava na igreja, porque conhecemos-nos em 2004, e eu levei-a para a Igreja Deus Amor. Ela era batizada e crismada na Igreja Católica, e ela ficou orando por mim. É engraçado que ela fica na Deus Amor, e eu saio, infelizmente, para o mundo. Mas ela orava constantemente e buscava a Deus para que eu regressasse à casa do Pai. E em 2011, recordo-me como se fosse hoje, eu ia para uma certa comunidade. O nome da comunidade era Nhambira, no distrito de Maringa. Eu ia de uma moto, sofri um acidente, foi o penúltimo acidente na minha vida. Quando caio daquela moto, no momento em que eu levanto, eu grito no meio da mata, dizendo: por que o Senhor não me mata de vez? Eu reparei para o alto. Eu não queria nada mais, nada menos que morrer. Naquele instante ouvi uma voz suave que me questionou: se morresse hoje, agora, para onde iria sua alma? Chorei amarguradamente. Voltei a casa, liguei para minha esposa e disse para ela que eu viajaria à beira, mas acima de tudo eu voltaria para a igreja. Voltei à igreja, rendi-me aos pés de Cristo, tomei a decisão de descer às águas, batizar, mas antes deveríamos nos casar. Casámos-nos no dia 17 de setembro de 2011 e 23 de dezembro do mesmo ano, em 2011, descemos nós os dois às águas batismais. Mas é importante referir que neste período em que eu estava fora da igreja, muito poderia ter feito, mas como me afastei de Cristo, infelizmente tudo quanto eu juntava
não dava certo. 12 episódios ajudaram-nos a entender que Cristo ainda estava na nossa vida. Falo da nossa vida, vida da minha família, particularmente da minha casa, eu e minha esposa. Em 2009, eu e a minha esposa recebemos na nossa casa a visita de um profeta. Não falo de profeta de Deus, de um profeta secular, que trouxe-nos uma mistura de drogas que deveríamos consumir. Pegamos aquela droga, conservamos, que era para iniciarmos uma noite. Mas ele deu-me um galo que eu deveria jogar longe, como forma de afugentar o mau espírito que seguia. Levo aquele galo para o local em que eu achava que era distante da minha casa. Eu estava com uma moto nova, muito nova. Saio de moto, vou para aquela zona distante de casa, lanço o galo, mas infelizmente a moto avariou. Tive que voltar a Cubar, uma distância de quase 11 km a pé. Das 19 e pouco até 22 cheguei em casa. No dia seguinte chamo um jovem mecânico para verificar. Quando ele verificava, constatou que na zona dos carretos ou da cramageira que faz com que gire a corrente, estava todo desgastado do lado interior. E ele disse para mim assim, que ele nunca tinha verificado uma avaria daquela natureza. E eu entendi que aquilo queria absolutamente mostrar que dentro da minha própria vida existia um Deus que não queria que eu me misturasse com coisas banais. Mas não paramos por aí. Outra vez eu estava a trabalhar em Marinho, fui a uma curandeira que deu-me 6 drogas. 4 deveríamos colocar em 4 cantos da casa para proteger a nossa casa. Um deveríamos colocar na porta da casa. E o outro não deveria informar. Mas eu tinha por hábito de dormir tarde. Gostava muito de ver filmes. Naquele dia não passou da regra. Por volta das 22 ou 23 eu fui dormir. E a minha esposa, ela foi a primeira a ir dormir. No dia seguinte eu acordo muito cedo, como de hábito, para mais uma vez voltar a ver algum filme. Teria tido dispensa para vir à cidade. No momento em que eu sento na cadeira para poder ligar a TV e assistir o filme, eu vejo um papel da igreja no chão. Por hábito, nós tínhamos de colocar na porta de casa 12 envelopes que chamávamos de votos, e um dos envelopes vinha escrito Sangue de Jesus tem poder, e outro envelope vinha escrito voto de livramento. E colocamos uma das drogas no meio desses 2 papéis. Quando eu acordo no dia seguinte, vejo um dos envelopes que era Sangue de Jesus tem poder no chão. Eu acordo a minha esposa. Questionei a ela se ela teria tirado aquele voto. E ela disse para mim que eu fui o último a dormir e, coincidentemente, eu era o primeiro a acordar. Aquilo fez-me recordar da palavra de Deus, que dizia que não havia ligação entre a luz e as trevas. Eu disse para minha esposa, temos que tirar todos os amuletos. Irmãos, eu fui para a porta para retirar a muleta. A muleta havia desaparecido. Fiquei preocupado, pasmado, assustado. Disse para minha esposa, seria bom que ela possa retirar aqueles outros 4 amuletos que estavam na casa, também haviam desaparecido. Eu, nas calmas, de mansinho, fui para o quarto, fui levar a minha carteira para tirar a droga que estava na carteira para deitar. Também havia desaparecido. O próprio Deus removeu o que não deveria estar dentro da casa. Aquilo falou profundamente no meu coração. E uma coisa falou alto em mim. Você não é qualquer. É engraçado, na igreja onde estávamos, as pessoas deviam passar por Daniel, cooperador, obreiro, assim sucessivamente. O pastor que estava lá na altura era o pastor Vivaldo, recordo-me como se fosse hoje. Após o nosso casamento, após o batismo, ele deu uma oportunidade para pregar num ponto de pregação na zona de Mataquã. Fui lá pregar. Depois daquela pregação ele disse para mim o seguinte: como vocês introduziram a igreja Marinho em oração, vão para lá, vais para lá e começa a dirigir aquela igreja. Toma conta daquele ministério. Eu era tão novo, mas fui para lá.
porque eu sabia que o chamado era maior. Introduzimos o ministério, a igreja cresceu. É uma das igrejas de referência no dia de hoje, a Deus Amor. Fiquei lá até 2013. Em 2014, tive a oportunidade de dirigir a congregação do Vaz, onde dirigi por 4 meses em 2014 e voltei para lá novamente em 2016. Houve esse intervalo mesmo por causa da natureza do meu trabalho. Eu trabalhava frequentemente a viajar e não tinha como estar a assegurar a igreja. Mas em 2016 eu volto a dirigir a congregação do Vaz, onde fui até 2018. Por causa da natureza do trabalho, fui obrigado a entregar o ministério e fui apoiando na sede. Em 2019, Deus ele levantou-me como dirigente provincial da Igreja Deus Amor. Sem me esquecer que em 2017, 2018, se a memória não me trai, fui consagrado diácono na Igreja Deus Amor. E em 2019 começo a dirigir a sede provincial. Dirigi todo 2019 até o início do ano 2020, onde fui substituído por outro pastor que vinha de Maputo. E de lá para cá fui apoiando algumas congregações, iam me enviando de ponto em ponto, de canto em canto, para poder levar a palavra de Deus. Mas importa que referir que em 2014, quando o tempo, eu recebo uma revelação da parte de Deus através de um homem que dizia-me que Deus tinha chamado para introduzir um ministério que não fosse na Deus Amor. Na altura eu não concordei, pensei que a pessoa estivesse a ser usada por um espírito diabólico, mas eu disse que haveria de orar. Em 2016, quando eu estava a dirigir a congregação do Vaz, mais uma vez voltei a ouvir a mesma revelação, ignorei. Em 2018, mais uma vez, volto a ouvir a voz de Deus. Desta feita, eu que estava em oração no deserto, e Deus ele fala. Em 2020, mais uma vez volto a ouvir a voz de Deus. Daí que apresentei a algumas pessoas. Com particular destaque ao meu irmão, pastor Custódio, aos meus afiliados, alguns dos meus afiliados, não todos, e alguns foram orando. 2022, até o ano passado, 2023, concretamente no mês de novembro, recebi perto de 12 revelações de pessoas diferentes e algumas que nem teria lhes dito que estava com pretensão de introduzir um ministério, mostrando que Deus tinha este plano de um ministério. É engraçado que tanto o nome da igreja, assim como o lema da igreja, foi tudo revelado por Deus. Estava no deserto em oração, lá nas bandas do Rio Maria, apresentando a Deus essa causa. E Deus disse, a igreja será chamada Igreja de Deus, temível na Assembleia dos Santos. E o lema é resgatando os rejeitados pela sociedade para Cristo. Há muita gente rejeitada, muita gente abandonada, muita gente se suicidando, muita gente desistindo da própria vida porque se sente rejeitada. E a estes que Cristo quer que sejam resgatados ou resgatadas para Ele. Introduzimos o ministério. Começamos com um pequeno ponto de pregação. No início, éramos só 2 casais, particularmente eu e minha esposa, o pastor Green e a sua esposa também. E algumas pessoas. Tivemos algum momento em que participamos de cultos aos sábados, no espaço da sogra da minha irmã Esperança, onde o número começou a crescer, mas depois também começamos a ter alguns cultos, mesmo aqui, nesse espaço onde está este barracão. Mas importa referir que tudo era um capim alto, tanto capim. Limpamos uma parte, fizemos os primeiros cultos, dali começamos a preparar o alpendre. Primeiro tínhamos uma
levado a um lugar onde estavam por aí 10 pessoas, depois alastramos um pouco mais, fomos aumentando e hoje estamos neste barracão. Esta igreja, ela está a funcionar há pouco menos de 4 meses. Na verdade, iniciamos a 14 de maio com alguns cultos. 14 de agosto fizemos 3 meses. Mas já tivemos o primeiro batismo, onde 5 almas renderam-se a Cristo. E hoje estamos aqui para apresentar a Igreja de Deus temível na Assembleia dos Santos. Louvamos a Deus por tudo que Ele fez e louvamos a Deus por tudo que Ele vai fazer em Cristo Jesus. Amém.